Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 3 de agosto, dia de São Pedro Julião e Marde. Desde o século passado, promovem-se por toda parte na Igreja congressos eucarísticos nacionais e internacionais que visam despertar e alimentar nos fiéis a fé na presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Estes momentos fortes de espiritualidade popular são devidos, sobretudo, ao grande impulso dado por São Pedro Julião e Marde à devoção à Santíssima Eucaristia. Nascido numa modesta família, foi iniciado pela mãe, desde pequeno, a devoção à Santíssima Eucaristia. Todos os dias, a mãe levava o menino à igreja para receber a bênção eucarística. Tinha só 5 anos quando, certo dia, Pedro desapareceu de casa e os pais já estavam preocupados. Procuraram por toda parte, quando veio a inspiração de procurá-lo na igreja. Ele estava lá, bem perto do sacrário. "O que é que está fazendo aqui?" "Estou falando com Jesus", respondeu o pequeno Pedro. Perante o sacrário nasceu-lhe a vocação religiosa e sacerdotal. No entanto, inúmeras dificuldades o esperavam para realizar seu sonho. Encontrou férrea oposição do pai, que considerava a presença do filho necessária para o sustento da família e, aliás, nem tinha condições de enfrentar as despesas dos estudos. Pedro teve paciência. Rezando e estudando às escondidas do pai o latim pela noite adentro, por fim venceu e ordenou-se sacerdote em 1834. Exerceu o ministério sacerdotal por 5 anos, como coadjutor e depois como pároco, admirado e amado pelos fiéis, até que um dia desapareceu da paróquia. Entrou na congregação dos maristas para ser um dia missionário na longínqua terra da Oceania. Deus, porém, tinha outros planos. Em Marde devia ser missionário da devoção da Santíssima Eucaristia na terra natal, França, para irradiar pelo mundo afora um grande amor a Jesus Eucarístico. Pedro notava muita indiferença religiosa entre o povo, um certo afastamento das massas da igreja, e ele sentiu profunda reação. "Deus não é amado, porque não é conhecido", dizia ele. "É necessário tirar Cristo do sacrário, apresentá-lo ao povo como o grande Senhor, Mestre, Salvador, vivo, real em nosso meio." Pedro Emarde rezou bastante, aconselhou-se com os superiores e com o próprio Papa Pio IX, e quando viu claramente ser vontade de Deus, atirou-se sem reservas numa nova obra, a fundação de uma congregação religiosa que propague, difunda no mundo o culto solene à Santíssima Eucaristia. Enquanto se desenrolava o longo e sofrido período da gestação do novo instituto, Padre Emarde não perdeu tempo. Toda a sua vida convergia para o grande e sublime ideal de servir a pessoa real de Cristo presente na Eucaristia. Este ideal polarizou toda a sua atividade interna e externa.
para mim, viver é Cristo e Cristo sacramentado. Dizia ele, parafraseando as palavras de São Paulo. Viajou por toda a França, levando sua mensagem eucarística. Fundou uma associação chamada Sacerdotes Adoradores. Fundou também uma ordem terceira, em que os leigos se comprometem na adoração ao Santíssimo Sacramento. Fundou ainda a Congregação Religiosa das Servas do Santíssimo Sacramento. Colocou sua obra sob a proteção de Nossa Senhora, dando-lhe um novo título, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Deixou numerosos escritos de espiritualidade eucarística. Faleceu cheio de merecimentos em 1868, com 57 anos. Ó apóstolo da Eucaristia, São Pedro Julião e Marde, dá-nos um profundo reconhecimento de adoração para com o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos lucrar as indulgências anexas a esta santa devoção, aplicando-as para as benditas almas do purgatório, e que o alimento da Santa Eucaristia seja real e abrase o nosso coração de amor. Amém. São Pedro Julião e Marde, rogai por nós. Então vamos nós começar esta nossa transmissão nesta noite, invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, irmãos e irmãs, nesta noite nos encontramos por um momento especial. A Live das Famílias vai trazer para nós justamente os carismas dos núcleos que a nossa igreja tem, fortalecendo a família. Dentre elas, nós temos a própria pastoral familiar, que tem a dimensão pastoral, mesmo o próprio nome já diz. Temos o SCC nesta noite, que também vai falar da sua essência. Temos o Encontro Matrimonial Mundial e o testemunho de alguns casais que o diácono Jamil, da diaconia permanente, com a sua família, vai falar um pouco desta experiência. José Filho, que era seminarista e decidiu que a vocação dele era matrimonial, então vai falar também desta experiência, dessa transição. A pastoral familiar, ela é baseada no bom pastor, né? Por que o bom pastor? Né? Porque o bom pastor, ele pastoreia, né, suas ovelhas. Aí nosso bom pastor era Jesus, né? Que ele pastoreava suas ovelhas e chegou a dar a vida por elas. Então nós, como casais, né, batizados, né, nós, cada um como batizados, nós também temos essa missão, né, dentro da igreja, né, juntamente com os padres, os bispos, né, os diáconos, as religiosas e nós, os leigos. Então, é nossa missão também dessa contribuição com essa pequena parcela da igreja, porque, né, eles representam uma pequena parcela dentro da igreja ainda. E nós, como família, né, como somos, né, em maior número, então nós temos como contribuir dentro desse trabalho da pastoral familiar. Então, a pastoral familiar, ela tem esse vínculo, né, de trabalhar a família juntamente com os demais grupos da diocese, que também cuida da família. Mas não devemos confundir esses trabalhos de outros grupos, com carisma para a família, com a pastoral familiar, né? Então, tem que haver esse conjunto entre as pastorais, né? A pastoral familiar, ela tem como se fosse o eixo desses outros movimentos, né, para coordenar essas ações dentro da família. A pastoral familiar tem como objetivo principal a missão de promover, fortalecer e evangelizar a família. Tanto que a gente, enquanto pastoral familiar, usando o lema de família que evangeliza a família, né? Lembrando que a pastoral familiar, ela acolhe todas as famílias de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua situação. Trabalha com a família, desde as mais bem solidificadas, como aquelas também desestruturadas, no qual a gente às vezes chama de casos especiais. Trabalhamos também com aquelas famílias que ainda irão iniciar. Então, a gente trabalha todo esse leque de família. E ainda dentro da missão, né?
ela tem a missão primordial de defender a vida, desde o ventre materno até a morte natural. Também repudiando, né, toda a cultura de morte, sobretudo a cultura do aborto, né? Então, a pastoral familiar, ela tem esse cuidado com a vida também, né? Desde o nascimento até, né, a morte natural, né? Para que a pessoa tenha esse direito, né, de nascer, crescer, vivenciar, né, toda a experiência sobre este mundo, né? Então, a pastoral familiar, né, nossa Comissão Nacional, ela está sempre atenta, né, a esses movimentos abortistas, esses movimentos, né, que atentam contra a vida, e estão sempre, né, em busca de defesa, né, sempre privilegiando o direito à vida. Dentro do segmento da pastoral familiar, existe um núcleo pró-vida, como o Macri já falou, que defende a vida. E assim, uma outra missão da pastoral familiar também é incentivar o crescimento espiritual das famílias, para que as famílias verdadeiramente sejam um santuário da vida e uma igreja doméstica. Macri e Conceição discorrer um pouco sobre as atividades e a essência da pastoral familiar. E como estamos falando de família, agora nós veremos do ponto de vista do SCC, Encontro de Casais com Cristo, a dimensão família a partir do prisma Despertar. Abel e Rosângela irão falar este tempo explicando um pouco a essência do SCC e a sua importância dentro da diocese e da igreja. Falar um pouco sobre a essência, o Encontro de Casais com Cristo, ele é um serviço da igreja para evangelizar as famílias. Ou seja, primeiro núcleo de enculturação e de evangelização. É uma igreja doméstica, é um santuário de vida. É para despertar os casais para as pastorais paroquiais devidamente integrada na arquidiocese. Ou seja, abrange toda a diocese no Brasil inteiro. Nós temos o SCC, graças a Deus, está expandindo cada vez mais, e nós pretendemos que possa trazer cada vez mais casais para evangelizar junto com a gente nesse trabalho e conhecer um pouco do SCC, como é bonito o trabalho de inspiração para os casais retornarem cada vez mais ao intuito, ao retorno da igreja. Como a Abel falou, né, nós temos 22 anos de casado e há 8 anos nós tivemos nosso encontro com o SCC, conhecemos o SCC, e para nós foi um divisor de água. Na nossa vida enquanto casal, na nossa vida enquanto família, na comunidade e na igreja. Porque o carisma principal do SCC é acolher o casal, amá-lo e posicioná-lo na igreja, nas pastorais e serviço, para que esse casal passe a ser sal da terra e luz do mundo. Então, é um serviço que ele busca despertar o casal, antes de tudo, para a sua vida matrimonial, para o seu conviver, para depois expandir para a comunidade e para a igreja. E trabalha também este casal para que ele possa se integrar, de fato, no reino de Deus. Dessa forma, o Encontro de Casais com Cristo estará contribuindo para que as famílias constituem uma igreja doméstica. A formação de pessoas, provadora de estruturas e educação da fé. Tudo isso, o SCC possui o seu lugar insubstituível na vivência da evangelização. Dessa forma, a família contribui para que a humanidade seja cada vez mais fortalecida, conhecer um pouco mais a harmonia, se unir no sacramento do matrimônio, ter aquela boa harmonia entre família, uma boa educação, transformar
as pessoas como casais, possa ter um bom diálogo com os irmãos, e assim passar para que todas as pessoas possam desenvolver um amor amplo uns com os outros. Como já foi colocado pelo Abel, o ECC ele não é uma pastoral, ele é um serviço, então ele não tem como objetivo prender os casais assim. Não, o objetivo do ECC é trabalhar esses casais para que eles possam se identificar com as pastorais paroquiais, né? Como? Mostrando pista para os casais se encontrem consigo mesmo, se encontrem com os filhos, se encontrem com a comunidade e se encontrem principalmente com Cristo. Porque o objetivo do ECC é buscar casais para o reino de Deus, integrá-los à comunidade, integrá-los às pastorais, buscar o bem familiar. Porque hoje tudo faz parte da família. Hoje a família, ela é, como a Abel colocou, o primeiro núcleo de enculturação, ela é a igreja doméstica. E o ECC, ele tem esse trabalho juntamente com as pastorais, com a pastoral familiar, de estar resgatando esses casais que estavam adormecidos, de estar despertando esses casais para viver em comunidade, para viver o seu matrimônio de fato. Agora, Eduardo e Anaída vão apresentar a essência do Encontro Matrimonial Mundial. Então, nosso carisma é o relacionamento. Essa afirmação, que parece destoar do dia a dia dos tempos atuais, nos chama a refletir. Por que o movimento da igreja tem o relacionamento com o carisma? Talvez a resposta esteja presente em cada ação de Jesus durante sua passagem terrena como homem. Jesus se relacionou profundamente com todos os seus discípulos e seguidores. Com todos, manteve sempre um diálogo de forma amorosa e pessoal e motivava a todos a se relacionarem entre si, preparando-os para um futuro que apenas ele conhecia. Nessa caminhada, o Encontro Matrimonial Mundial acolheu esse carisma, buscando fortalecer o relacionamento entre os esposos, dentro da família, e extrapolando para a comunidade de base intersacramental. Busca esse fortalecimento na relação do sacerdote com sua comunidade também. Sacramentos do matrimônio e da ordem sagrada, caminhando juntos dentro desse carisma. Viver a intersacramentalidade, matrimônio e ordem, carisma do MM e esta forma diferente de dialogar é simplesmente dar menos importância aos fatos e concentrar nos sentimentos que eles provocam em si mesmo e no outro. Ocorre um despertar para avaliar o padrão de estudo individual e buscar acolher cada palavra de Deus. Aprende-se a dar toda a intenção ao que o outro necessita. É silenciar o coração para escutar o outro. O coração que ele fala é simplesmente amar. No Brasil, a semente do FS está espalhada em todas as regiões deste Brasil. O Encontro Matrimonial Mundial promove formações abertas nas paróquias e participações efetivas nas ações pastoral familiar e demais pastorais. Há ainda umas comunidades de apoio que se formam com aqueles que já participaram do FDF, com o intuito de conviverem e se apoiarem mutuamente. Sabemos que o casal que se relaciona bem ultrapassa os limites da casa, de onde mora, da paróquia que participa. Casais, sacerdotes, religiosos e religiosas, estando com seus relacionamentos restaurados, toda a igreja se renova e se revigora. Para a gente começar assim falando, já iniciamos e já refletimos muito sobre a importância da família. Nós devemos assim, lembrar que essa instituição é tão importante, inclusive Emile Durkheim vem colocando, quando ele divide e torna como ciência a sociologia, e coloca um estudo sobre as religiões e sobre a primeira instituição, a família,
E a gente vê essa grande importância, porque se a família vai mal, a sociedade também vai mal. Tudo nasce da família. As vocações, os serviços, não é? Tudo nasce dessa vocação. E a gente, lembrando dessa instituição, vamos lembrar da instituição igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa instituição igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, traz um chamado ao serviço, ao servir. E aí nós podemos lembrar do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7, relata a história do chamado, não é? Do chamado ao serviço aos 7 homens e a Estevão, não é? Ao serviço comunitário, ao serviço altar, mas também lembrando da tripulação desse serviço. São homens casados. No caso, o diácono permanente, são homens casados, homens chamados a esse serviço, essa tradição, a missão da palavra, a missão da liturgia, a missão, não é? E a missão da família, não é? Nessas características, junto do serviço, a gente tem que lembrar dos lava-pés. O que foi que Jesus fez? Lavou os pés, servindo os discípulos. Então, essa missão é diferenciada da missão sacerdotal. Tem 2 serviços que não são feitos pelo diácono. Nós temos a unção do enterro, nós temos a celebração, a consagração, a Santa Eucaristia, que é a Santa Missa, o diácono não faz isso. Nós temos também, além a escuta, não é? Que é o grande hábito, que é a confissão, né? A confissão é exclusivamente do padre. E aí esse serviço do diácono é esse serviço de doação a essa igreja viva, instituição, dentro da própria instituição família. E para ser diácono permanente tem que ser casado. E nós temos aí uma diretriz, né, que é as diretrizes do diácono, documento 74, e tem outros documentos mais atualizados, que sai para nós essa indicação, essa referência, essa orientação da Santa Mãe Igreja para o diácono permanente, o diaconato permanente. E aí a gente pode lembrar, quando chama, esse chamado, a gente pode lembrar do chamado através da oração. A gente pode chamar esse chamado, não é? E lembrarmos do homem da baleia. Como é que é o nome do homem da baleia, Rosaldi? Jonas, não é? Quando Deus chama, o homem pode se esconder aonde se esconder. Mas Deus vai lá, te pega pelo coração, pelo vínculo maior do amor e te coloca esse serviço. E nós podemos lembrarmos também de alguns valores que o diácono também tem, a missão primordial, a primeira missão, a família na primeira instituição. Nós temos que lembrar de alguns cantos que tem, de Padre Zezinho, a Utopia, não é? No tempo que os pais sentavam no alpendre e ficavam com os filhos a conversar. E hoje, essa pandemia nos força a essa responsabilidade, nos chama, como volto lá ao sociólogo Emílio Durkheim, da educação dos filhos, da educação da família. Porque muitas vezes jogamos essa educação, tiramos das nossas costas enquanto família e colocamos nas outras instituições, na escola, na igreja, em outros lugares. E isso também é bom, porque a nossa mãe igreja tem pastoral da juventude, tem adolescente, tem outras pastorais que vinculam, que trabalham juntos nesse acolher juntos, né, nas várias formas de vida da sociedade do século XXI. Nós não podemos esquecer da necessidade do século XXI, das várias formas de famílias que hoje tem, que a igreja, junto com a missão do diácono, do padre, do bispo, né, dos cardeais, dos arcebispos e do Papa, nos chama a atenção para esse acolhimento. E esse acolhimento está através da alegria do amor do nosso documento, né, que nós temos pelo Papa Francisco, que nos chama a atenção de todas essas condições, que é o Amores, exatamente, e nos chama a esse chamado, esse amor. E nós temos também outros documentos que nos orientam. Então, nós temos dentro da nossa mãe igreja vários documentos, nós temos várias pessoas que trabalham por vocação, por amor, e se doam por amor, os diáconos, os leigos, não é?
os padres, as freiras, os freis juntos que trabalham para esse reino de Deus. Nós temos, eu vou contar uma pequena história que me contaram, a irmã da Congregação Franciscana Missionária de Susa, que veio ao Brasil, que um casal veio fazer uma missão, e nessa missão que esse casal veio fazer, todo mundo questionava, porque eles nunca falavam muito bem a língua do lugar, nunca testavam muito bem, não é? Mas eles testemunharam uma coisa muito boa. Eles testemunharam não com a palavra, eles testemunharam com a ação. E quando esse casal voltou à sua terra natal, todo mundo ficou olhando, não é? Que às vezes as ações valem muito mais do que 1000 palavras. E aí nós temos que lembramos ainda que essa instituição igreja, ela passa por muita dificuldade hoje, dificuldade financeira, dificuldade de olhar uma religiosidade dentro da oração, da sua espiritualidade. Nós podemos juntos refletirmos sobre essa linguagem da necessidade desse homem, dessa família do século XXI, através da música também do Padre Zezinho. A família abençoa, Senhor, as famílias, amém. E a oração da família, que mostra que o homem, a família tinha que não morar debaixo da ponte, a sua dignidade, e a gente vê que as pastorais junto, como já foi relatada, ela busca esse sentido espiritual, esse sentido material, esse sentido da vivência da família em todos os contextos que a gente pode ver, que a própria sociedade impõe, o capitalismo em si impõe na sobrevivência do homem. No século XXI, há um desafio muito grande para a família, há um desafio muito grande para os diáconos permanentes, há um desafio muito grande para todos nós vivermos junto ao povo de Deus nessa caminhada. José Pedro, qual a sua história aí? Então, eu tenho 24 anos, sou seminarista da Igreja Católica, a Diocese de Caxias. Minha experiência no seminário foi uma experiência de 5 anos dentro do seminário, a primeira experiência propedêutica, depois 3 anos de filosofia e iniciei a teologia, né? Mas para a gente poder entender e compreender um pouco do início, como foi esse chamado, primeiro a vida sacerdotal, no início eu tinha 16 anos de idade, está aqui o meu promotor vocacional, está aqui, o Padre Luzimar, que no início me acompanhou, a gente teve muitas conversas sinceras, abertas, diálogos muito profundos, né, e com certeza que, de alguma forma, contribuiu e ajudou para que eu dissesse sim a essa experiência no seminário, né. Então, eu tinha apenas 16 anos, era acólito, coroinha, hoje nós estamos celebrando o dia de São Tarcísio, né, dia do coroinha, dia do acólito também hoje, este ministério que fundamenta, né, esse início de caminhada, né, esse novo caminho que se abriu para essa experiência no seminário. Então, um dia eu procurei o Padre Luzimar e relatei: Padre, eu sinto esse desejo de ir para o seminário, né, e o Padre Luzimar é muito sincero, como sempre foi, muito aberto ao diálogo. Ele: tá bom, eu vou te acompanhar, nós vamos ter conversas, vamos nos encontrar, né, para a gente poder estar um pouco se encontrando nesse início de caminhar. Então, a gente começou esse período de acompanhamento para poder começar esse caminho vocacional. Depois passei, né, a participar da promoção vocacional, que é oferecida pela Diocese. Na época, o promotor vocacional era o Padre Mauro. Padre Mauro também muito aberto ao diálogo, também proporcionou muitos momentos especiais para que eu pudesse estar dizendo sim a essa experiência do seminário. Então, como já relatei, minha experiência foi de 5 anos, tive 2 formadores, o Padre Ribamar Cavalcante, que hoje é pároco lá da paróquia de São Benedito, também o Padre Raimundo Nonato, que é o Padre Beto, como todos conhecem. Também tive esses 2 formadores
excelentes, né, muito abertos também ao diálogo, muito humanos, porque para ser formador, com certeza, precisam de pessoas que sejam humanas, compreensíveis e abertas também à escuta e ao diálogo. Então, tive essa experiência de 5 anos. Eu gosto sempre de dizer que toda experiência vocacional, o grande objetivo e a finalidade é o encontro com o próprio Deus, seja a vocação sacerdotal, seja matrimonial, seja a vocação laica, religiosa, toda e qualquer vocação, o grande objetivo e a grande finalidade é o encontro com o próprio Deus, é a busca por esse encontro. Então, eu iniciei essa caminhada no seminário, e vou dizer assim, que no meio do caminho, porque fiz a filosofia, né, e entrei na teologia ainda, no meio do caminho surge esse novo despertar, esse novo chamado. Porque talvez com os grandes questionamentos dessa vocação, dentro dessa vocação sacerdotal, os grandes questionamentos, as crises também que ajudam a gente a amadurecer, a crescer e a perseverar na fé, me ajudou também a escutar esse novo chamado de Deus que foi para a vida matrimonial. O propósito mesmo do nosso trabalho na produção desse material de hoje é justamente mostrar o carisma e o ministério que temos dentro da igreja, ligado à família. E acredito que a partir de hoje também nós aumentamos o projeto de formação do setor família. Aqui nasce, de fato, o fortalecimento da ideia do setor família, porque cada organismo de nossa igreja tem uma função. A pastoral familiar é o campo, o SCC é o despertar. Já o FDS, que é o mesmo Encontro Matrimonial Mundial, ele já vai falar mais do diálogo do casal. E também a vida diaconal, que ela não é totalmente ligada à pastoral familiar, mas o próprio nome já diz, é a família diaconal, já tem uma outra dimensão dentro do núcleo família. Então, nossa diocese já está necessitada deste núcleo. Também queria enfatizar que o Dom Sebastião está acompanhando essa live. Até pensei que ele viesse para se expressar um pouco aqui dentro do grupo, mas ele preferiu ficar acompanhando pelo YouTube, sem problema nenhum. Mas agradecemos pela ideia, porque foi Dom Sebastião que insistiu com esse momento, que fizéssemos alguma coisa neste campo. Que Deus possa abençoar a todos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nenhuma família começa em qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém interfira no lar e na vida dos filhos. E ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor.
sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os filhos. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Deus abençoe todas as famílias. Olá, saudando todos os catequistas do Brasil pelo seu dia. Você acompanha a partir de agora o boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Neste domingo, dia 30 de agosto, é a vez do Hospital São Francisco da Providência de Deus, no Rio de Janeiro, receber 4 respiradores e um tacógrafo doados pelo Papa Francisco. Na sexta-feira, os emissários do Papa entregaram outros 4 respiradores e um aparelho de ultrassom ao Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul. Durante a semana passada, respiradores também foram entregues no Hospital São Camilo, em Crato, no Ceará, e na Santa Casa de Misericórdia, em Goiânia. Também foram entregues no Hospital Dom Orione, em Araguaína, região norte do Tocantins. Ao todo, foram doados 24 respiradores ao Brasil. Esses equipamentos vieram por meio da Esmolaria Apostólica, que é o departamento da Santa Sé que tem a função de exercer a caridade do Papa para com os pobres. Nesta semana, os emissários entregam respiradores em um hospital religioso em Aracaju, Sergipe. Na última sexta-feira, depois de 6 meses desde o isolamento social, o arcebispo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, cumprindo todas as medidas de segurança exigidas para conter a disseminação do novo coronavírus, cumpriu uma agenda na sede da conferência aqui em Brasília. Essa foi a primeira vez desde o início da pandemia que Dom Valmor veio a Brasília para presencialmente dar encaminhamentos com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. O dia de trabalho começou com a celebração da Santa Missa na capela da sede aqui da conferência. Durante a homilia, o presidente da CNBB agradeceu de modo especial ao secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, que mora aqui em Brasília, por ter cuidado da sede e, remotamente, da vida da Igreja no Brasil nesses últimos 6 meses em que o país enfrenta a pandemia da Covid-19 e fez memória aos 21 anos do falecimento de Dom Helder Câmara e 14 de Dom Luciano Mendes de Almeida. Os dois foram secretários-gerais da CNBB. Dom Valmor lembrou também dos 3 anos da morte de Dom José Maria Pires, arcebispo emérito da Paraíba
Durante a tarde, Dom Valmor e Dom Joel fizeram uma visita de cortesia ao núncio apostólico Dom Giovanni Daniello, que depois de 8 anos no Brasil, parte para uma nova missão de representação da Santa Sé na Rússia. Dom Daniello é o representante diplomático da Santa Sé e do Papa no Brasil desde fevereiro de 2012. O núncio apostólico é o representante da Santa Sé e tem status de embaixador. Novo núncio apostólico, o Papa Francisco nomeou Dom Jean Batista de Quatro, arcebispo de Giramonte. O bispo é atual núncio apostólico na Índia e Nepal. Dom Jean Batista de Quatro é italiano, arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Entrou para o serviço diplomático da Santa Sé em 1º de maio de 1985 e serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chad, nas Nações Unidas em Nova York e, mais tarde, na Secretaria de Estado do Vaticano e na Nunciatura Apostólica na Itália. Ele foi núncio também no Panamá e na Bolívia. Na última quinta-feira, a CNBB deu início ao processo de construção de um novo estatuto. A ideia é que o documento reflita o rosto da Igreja nos dias de hoje, reconhecendo a necessidade de ser sinodal e missionária. Segundo a presidência da CNBB, há uma ideia de urgência para responder às muitas mudanças no mundo e à complexidade dos tempos atuais. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, diz que esse é um processo denso e condensado e recorda que o último estatuto da entidade é de 2002 e de lá para cá a Igreja ganhou novos referenciais em sua atuação pastoral. O processo do novo estatuto foi iniciado em julho com a produção de um material que já foi encaminhado para os bispos com os tópicos para reflexão, a partir das principais ideias que norteiam a construção do novo estatuto, como uma igreja a cada vez mais sinodal, uma igreja cada vez mais missionária e aspectos prioritários para desempenhar a missão da igreja, como destaque para a formação integral, a gestão pastoral e comunicação e diálogo estratégico com a sociedade. A partir da 4ª etapa do processo, parte desse texto passa pela avaliação jurídico-canônica. A partir da 4ª etapa do processo, o documento passa pela avaliação jurídico-canônica antes de seguir para a aprovação do Conselho Permanente. A discussão final e aprovação do novo estatuto está prevista para abril de 2021, durante a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Em seguida, esse documento segue para o Vaticano, que precisa aprovar para, então, ele entrar em vigor. Há 2 anos, à frente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB, o bispo de Tocantinópolis, em Tocantins, Dom Giovanni Pereira de Melo, fez uma análise do protagonismo dos cristãos leigos e leigas na igreja no Brasil e na sociedade. O bispo conversou com o portal da CNBB na semana passada, quando o mês vocacional foi dedicado a refletir a vocação dos cristãos leigos e leigas e os diferentes serviços que realizam na igreja. Segundo o bispo, na Igreja do Brasil, há um laicato ativo, consciente do seu batismo, que vive e assume a sua fé de forma responsável, organizada e que está inserido nas comunidades eclesiais, nos diversos ministérios, suscitando aí uma nova vida nas comunidades pastorais, movimentos, organismos e serviços laicais. Por outro lado, o bispo indica que ainda falta o mesmo protagonismo nos leigos na sociedade, apesar do esforço feito pela Igreja no Brasil, e afirmou existir também o clericalismo do clero e dos próprios leigos em muitos espaços eclesiais, o que, na avaliação dele, aponta para o desafio de pensar essa forma sinodal da Igreja ser. A entrevista completa está no cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB. A Arquidiocese da Paraíba mantém casas de acolhimento para indígenas e venezuelanos. Conselho Pastoral dos Pescadores convida a mobilização em torno da campanha Mar de Luta. Pontifícias Obras Missionárias apresenta hino da campanha missionária 2020.
presidência da CNBB publicou nota sobre a descriminalização das drogas no Brasil. E CNBB coloca a Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial à disposição do bispo brasileiro de Pemba, em Moçambique. Diocese de Lusiânia, em Goiânia, implanta 3 projetos pastorais como resposta ao tempo da pandemia da Covid-19. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as notícias e as novidades da CNBB se inscrevendo aqui em nosso canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.